Hoje eu e a Evelyn estaremos aqui para facilitar esse diálogo entre a gente. Eu espero que seja uma troca de conhecimento incrível. Professor Isaac, o senhor tem a palavra. Gente, vocês me escutam bem? Sim? Gente, boa tarde a todo mundo. Boa tarde, Celine, Luana, Evelyn. Estou vendo que já entrou também. Boa tarde também a todo mundo que está acompanhando. Vi que Silvana conseguiu ligar a câmera. Gente, uma boa tarde. Primeiro, muito obrigado pelo convite. A Luana, ela participou, ela esteve na minha banca da dissertação, né? Então, estou muito feliz de estar aqui depois de, acho que já tem uns 2 anos, estar aqui nesse curso, né? De um tema que eu acho tão bonito e para falar de uma autora que me atravessa, que atravessa e que está muito presente na minha maneira de me pensar e na maneira de pensar o mundo. A Oti Curiel, ela é uma autora, ela é uma professora da República Dominicana, mas ela mora atualmente na Colômbia, ela é professora, e ela se declara como uma feminista negra, lésbica, autônoma. E eu acho interessante pensar um pouquinho na trajetória bem brevemente, na trajetória da Oti Curiel, porque a trajetória dela enquanto ativista, enquanto militante, informa muito sobre o que ela pensa sobre interseccionalidade e o que ela pensa sobre o papel das identidades enquanto ferramenta política. Então, e ela faz uma leitura sobre o movimento feminista que eu acho que é muito interessante, porque sai um pouco de uma leitura histórica e cronológica que vai informando sobre a concepção, sobre a construção do feminismo, e ela vai, na verdade, falando como que ela, enquanto uma mulher caribenha negra, foi entendendo coletivamente o feminismo negro, e como que alguns debates que foram atravessando, né, as ciências humanas, que foram atravessando os movimentos políticos, interpelaram também na própria concepção das feministas negras latino-americanas e caribenhas, assim. Então, a Oti Curiel fala que lá na década de 80, quando ela começa a sua movimentação política em termos de participação em coletivos e movimentos, né? Ela fala muito que naquele momento foi muito importante uma política da identidade, assim, porque enquanto mulheres negras era essencial para elas que se pudesse perceber que o feminismo branco não contemplava a existência daquelas mulheres, não contemplavam as suas demandas, e tratava, na verdade, de outras histórias, né? E para elas, então, foi muito importante se assumirem enquanto mulheres negras, e a partir dessa posição política de se assumir enquanto mulheres negras, ocorreu também todo um resgate cultural, religioso e espiritual, de um abandono de algumas práticas religiosas ocidentais que informaram, né, os nossos países, os nossos estados, e que tudo isso foi muito importante para que elas conseguissem se articular. Ocorre que na década de 90, essas mulheres começam a ser interpeladas por algumas provocações, né, do que se chama de pós-estruturalismo, que com uma crítica às identidades, né? Uma crítica às identidades que passa pelo seguinte lugar, que vai entender que a identidade, né, que a gente se reivindicar enquanto uma categoria, então se reivindicar enquanto mulher, se reivindicar enquanto homem, se reivindicar enquanto gay, lésbica, essas categorias elas podem ser essencializantes, ou seja, elas podem confinar indivíduos numa essência e pode homogeneizar experiências. Então, por exemplo, eu sou um homem gay, nasci em Bangu, moro aqui no Rio de Janeiro, e da mesma maneira existe alguém que está em Londres nesse momento, branco, muito rico, que também é gay e se assume nessa mesma categoria que eu. O que coloca a gente no mesmo lugar, né? Será que reivindicar essa categoria não passa uma impressão de que as nossas existências são todas iguais?
Então, e essa crítica, né? A Oti Curiel fala que uma crítica como essa, para um movimento de mulheres negras que estava reivindicando tanto a identidade, e que a identidade naquele momento era tão importante enquanto ferramenta política de autoafirmação, né? Para possibilitar efetivamente uma construção política coletiva, ela fala que isso, de um lado, desestabiliza esse movimento, mas traz algumas provocações, algumas perguntas, né? Então, elas começam a se perguntar, nas palavras de Curiel, será que todas as identidades são essencialistas? Será que realmente a gente precisa olhar para a identidade somente com esse olhar? Será que você se assumir enquanto uma identidade negra num mundo branco que diz o tempo inteiro que o negro é o errado, que o negro é demonizado, que o negro né, uma identidade sobre a qual recai tantos aspectos negativos nesse mundo branco? Será que assumir uma identidade negra não traz justamente uma inversão, uma subversão dessa lógica? E pode servir, inclusive, de ponto de apoio entre as pessoas que estão se reivindicando enquanto mulheres negras? E ela começa a perguntar, então, dialogando com uma autora indiana que se chama Gayatri Spivak, se não pode existir também assumir que a identidade pode, sim, essencializar, ou seja, assumir, definir uma essência daquelas pessoas, mas, ao mesmo tempo, ela pode servir de uma estratégia. Então, uma estratégia política para que, nesse mundo branco, se consiga reivindicar um lugar e um posicionamento de fala que é importante. E aí, dentro disso, eu acho que é muito importante falar isso, porque isso informa muito o que a Oti Curiel vai entender enquanto interseccionalidade, assim, porque para ela é muito importante, ela que não é somente, ela não está somente na academia, né? Ela se reivindica muito enquanto uma ativista, uma feminista, ativista que tá na academia, mas que entende a importância da luta política para o seu pensar. E então, a partir do momento em que ela começa a incorporar dentro da perspectiva feminista dela, não somente a raça, mas também a sexualidade dela, ela é lésbica, ela começa a enxergar que a sexualidade, que a identidade lésbica e que, na verdade, a heterossexualidade é muito mais do que uma orientação sexual. A heterossexualidade, para o Oti Curiel, está muito mais do que no campo do desejo, no campo do afeto. Ela é, na verdade, um regime político que estrutura instituições, que estrutura o Estado, que passa por todas as relações sociais e que forma o próprio jeito de ser do mundo. E isso é importante porque, para a Oti, então, quando ela fala de interseccionalidade, ela é muito crítica à interseccionalidade. Ela acredita que a interseccionalidade é um conceito liberal e pouco crítico. E ela diz pelo seguinte: é muito possível, né, que quando se fale sobre interseccionalidade, se pense unicamente em identidades múltiplas, né? É famosa aquela imagem que a Kimberly Crenshaw utiliza, ela coloca a interseccionalidade como se fosse o entrecruzamento entre duas ruas, né? Então ela coloca, estou sendo outra caneta aqui, acha? Então ela coloca como se essa fosse a rua do gênero, essa fosse a rua da raça, e aqui no meio ocorre uma interseção. E aí isso quer dizer que existe uma múltipla identidade. Existem autoras, inclusive, que vão dizer que as identidades elas não podem ser encaradas como um mais um mais um, e sim como um vezes um, porque a pessoa não é mulher e, de outro lado, ela é negra. Ela é uma mulher negra. E por isso, né, o racismo e o machismo atuam sobre ela em conjunto. O que a Oti Curiel vai dizer é que a interseccionalidade é uma proposta liberal porque não pergunta quais são as origens dessas diferenças. Reconhece que a mulher negra é alvo de múltiplas violações de direitos humanos, mas sem perguntar de onde vem o próprio conceito
que a coloca como mulher e como negra. E aí, quando ela faz isso, ela está dizendo, ela está fazendo uma crítica profunda e está informando todo o debate sobre a interseccionalidade no campo dos estudos decoloniais, né? A Oded Curiel, ela é profundamente decolonial e ela realmente acredita, portanto, que essas diferenças, né, de raça, de gênero, de sexualidade, de classe, elas não são naturais. A gente não nasce com elas. Elas foram produzidas por uma modernidade colonial que que diferentemente do que coloca a Europa, não começa com o iluminismo, não começa com as luzes e com o pensamento e com a centralidade da razão para o pensamento moderno, mas na verdade começa com a conquista. O Dussel, ele tem uma frase que eu gosto muito, porque ele fala que a modernidade ela não começa no eu penso, logo existo. A condição do eu penso, logo existo foi o conquisto, logo existo, que ocorreu centenas, 150 anos antes. Então, o que acontece é que para Oded Curiel, a colonização produz a raça e produz também o gênero dentro das colônias. E eu acho que isso é muito interessante, porque eu tenho um autor também, um jornalista estadunidense, que tem um livro lindo que se chama Entre o Mundo e Eu, que é um livro em que ele fala, Ta-Nehisi Coates é o nome dele. Ele escreve uma carta ao filho dele sobre a experiência de ser negro no mundo. E ele fala uma coisa que dialoga muito com o que a Oded Curiel está falando, que é a raça é filha do racismo e não a sua mãe. Isso é interessantíssimo, até repito, a raça é filha do racismo e não a sua mãe. Então, não existe racismo porque existe raça. Existe raça porque se escolheu que uma diferença da coloração da pele seria motivo de uma dominação que permitiu uma escravização a partir da desumanização de determinadas vidas, e foi essa desumanização e essa exploração colonial que permitiu que a Europa fosse colocada como o centro do mundo e que coloca aí, que instaura essa modernidade colonial que, para os decoloniais, para os autores e autoras decoloniais, não é possível falar de colonização no passado, como se já tivesse acabado, como se a gente falando de uma coisa que ficou lá atrás e agora a gente sofre somente as consequências de um período histórico. Por isso, a Oded Curiel ela fala da colonialidade. E quando ela fala de colonialidade, ela está falando exatamente que o mundo que o mundo colonial instaurou uma divisão racial do trabalho, do sexo, do gênero, uma divisão racial que informa até hoje as nossas relações políticas, econômicas, sociais, culturais, nacionalmente, regionalmente, internacionalmente. Então, o que está se dizendo é que, embora as formas de dominação tenham se transformado ao longo do tempo, a lógica centro-periferia, e, sobretudo, a lógica que nos coloca, que nos separa entre aqueles que são lidos enquanto humanos e aqueles que não são, essa lógica continua operando informando como a sociedade se organiza. E isso fica muito nítido quando a gente pensa aqui no Brasil, quando a gente pensa, por exemplo, em violência policial. Eu moro no Rio de Janeiro, né, como eu falei. Existe uma diferença muito grande em como a polícia age em Ipanema e como a polícia age na Rocinha, como a polícia age na Favela da Maré. Por que num lugar precisa de mandado para entrar na casa de alguém e em outro lugar você sai atirando? Existe uma diferença de reconhecimento de humanidade e de possibilidade de ser enxergado pelo Estado enquanto indivíduo. E isso é profundamente colonial, e é por isso que está se falando que, como Grada Quilomba fala, de reencenação do trauma colonial, que a gente vive numa eterna reencenação desse trauma. Existe, portanto, uma lógica de mundo, de pensar o mundo e de organizar o mundo, que foi instaurada com o colonialismo
e que permanece até hoje, por isso se fala de colonialidade. E para Hoti Coriel, portanto, a interseccionalidade, esse conceito que eu falei, que é liberal, e por isso ela propõe que, na verdade, a gente fale não em interseccionalidade, mas numa imbricação das opressões. E quando a Hoti Coriel fala de uma imbricação das opressões, ela quer reforçar que a gente não está falando de múltiplas identidades, que não é sobre isso. Que a gente está falando, na verdade, como racismo, como raça, gênero, sexualidade, classe, capacidade, região, tudo isso atuam em conjunto e estruturam o Estado, estruturam as relações políticas, econômicas, sociais e culturais e estruturam também a nossa própria constituição enquanto sujeito. E isso é bastante importante compreender, porque o que está se falando também a gente tem falado muito sobre racismo estrutural, sobre LGBTfobia estrutural, mas sobretudo racismo estrutural, assim, como uma forma de reconhecer que o racismo está para além de meras condutas, está para além de comportamentos e está para além de relações intersubjetivas, mas sobretudo está para além da intenção. O racismo não precisa da intenção para acontecer. Ele está dado à estrutura da sociedade e o Estado. Só que está se propondo aqui é pensar mais do que isso. É pensar mais do que um racismo estrutural, um racismo que também constitui o nosso próprio ser, né? Indo para a psicanálise, assim, a gente pode pensar na estruturação psíquica do eu, por exemplo, que a psicanálise vai falar, né? É importante pensar, e a Grada Quilomba traz isso, sobre como que o racismo ele também informa a própria constituição do sujeito. E reconhecer, portanto, a imbricação das opressões coloca uma possibilidade, né, de pensar o direito e de pensar o Estado num outro lugar, né? E não pensar unicamente num Estado que produz algumas leis que podem ser racistas, num Estado que produz políticas públicas insuficientes, pensar num poder judiciário que pode, né, e que a gente vê frequentemente sentenças profundamente racistas, mas pensar na imbricação das opressões, pensar em como raça, gênero, sexualidade, ou seja, pensar como branquitude, como masculinidade, como cisgeneridade, informam e constroem o Estado, isso faz com que a gente pense que mais do que episódios racistas, machistas, LGBTfóbicos, o racismo, o machismo, a LGBTfobia estruturam o Estado. Então, existe um modo de ser do Estado. Logo, por isso que a Tula Pires, por exemplo, que foi minha orientadora lá na PUC, ela fala muito sobre o quanto, às vezes, no direito a gente usa um vocabulário que não dá conta de dizer o que de fato ocorre através do direito. Porque não é sobre efetividade, não é sobre quase como se fosse, se a gente estivesse discutindo um direito que foi pensado para proteger todas as vidas, e o que ocorre é que a gente tem que corrigir alguns desvios desse direito. Está dizendo não é isso, né? É importante que a gente pense no quanto o direito, ao ser estruturado justamente pelas tensões de raça, gênero e sexualidade, ou seja, ao ser estruturado para a manutenção de um privilégio branco, masculino, cis, heterossexual e euromorcêntrico, o direito, na verdade, ele serve a isso e não outra coisa. A gente pode disputar, a gente pode fazer fissuras dentro do direito, mas é importante que a gente pense para que ele foi concebido, até para que a gente entenda quais são as respostas políticas que a gente pode fazer e que a gente tem que fazer coletivamente. E aí, dentro disso, quando a Hoti Coriel fala da imbricação das opressões, estou vendo aqui como é que eu estou de tempo. Quando a Hoti Coriel ela fala da imbricação das opressões, ela fala também na importância da gente pensar em como o próprio conhecimento
é construído. Então, o que acontece? Ela vai dizer que durante toda essa história de colonização, de dominação, de escravização, né, e que é exatamente, né, e que é também o momento em que a Europa se consagra como o centro do mundo, e ela vai fazer um convite para que a gente pense em como é o olhar desses colonizadores para as colônias, para os povos colonizados. E vai dizer muito sobre como para eles foi extremamente importante construir uma epistemologia, construir um modo de conhecer o mundo que reduzisse as práticas políticas que aconteciam aqui a meros objetos a serem estudados. Então, quando ela vai falar da própria formação dos campos das ciências humanas, a formação da antropologia, a formação de diversos campos do saber, ela vai dizer o quanto essa própria relação que a gente tem de determinar um objeto de estudo, como se vidas pudessem ser resumidas a objetos de estudo, a objetos a serem estudados. Ela vai dizer o quanto isso é profundamente colonial, e foi extremamente importante essa forma de dominação, de conhecimento, que valida somente um tipo de conhecimento, que é o conhecimento produzido por eles, e todos os conhecimentos praticados de práticas políticas, culturais dos povos colonizados foram demonizados ou foram aniquilados, mas também, ainda que não tenham sido aniquilados, ainda que não tenham sido, né, destruídos, existe uma política de redução dessas práticas, desses pensamentos, a meros testemunhos, a meros quase como se fosse, quase não, né? Toda uma separação, coloca eles como a razão e a gente como emoção. Colocam eles como pensamento e a gente como paixão. É, e essa divisão, né, ela consagra um tipo de pensamento único e, portanto, consagra o europeu e uma masculinidade cis heterossexual branca como o ideal de ser humano, o ideal de humanidade a ser alcançado. E aí eu acho que no direito, né, eu acho que é muito interessante pensar o quanto isso informa, o quanto isso está muito presente em processo legislativo, o quanto isso está muito presente no processo penal, o quanto está muito presente na vida das pessoas, né? Então, por exemplo, existe uma diferença muito grande. Tem um dossiê que foi lançado pelo Instituto de Segurança Pública do Rio, que falou sobre violências LGBTfóbicas. E aí se viu que o número de boletins de ocorrência, de registro de ocorrência, era muito maior entre homens gays brancos do que em relação a travestis, do que em relação a mulheres lésbicas. Era sobretudo homens gays brancos que estavam indo à polícia e na delegacia para registrar as ocorrências. E aí eu achei muito interessante essa informação, porque, assim, quem tem o mínimo de contato com o movimento trans, com pessoas trans, conhece a realidade dessas pessoas de violência diária. E aí acho que é importante a gente se perguntar que estrutura é essa que permite que, ainda que mulheres transexuais, negras, travestis negras sejam alvo preferencial de uma violência cotidiana, por que elas não vão à delegacia? Por que é o homem gay branco que faz? O que existe na delegacia enquanto lugar do Estado, né, que repele determinadas pessoas e faz com que outras, ainda que sintam algum desconforto, mas sintam que aquele é um lugar que é também voltado para elas, né? Então, existe aqui um reconhecimento seletivo de humanidade que faz de todo o sistema de justiça, né, do mais básico ao mais alto, né, uma engrenagem composta desde do olhar que se tem numa recepção, o nome que não vai ser respeitado, qual o pronome que você vai utilizar, mas quais os pronomes também que vão ser utilizados em sentenças, né?
como que existe um sistema de justiça que, ao ser informado justamente pela branquitude, pela masculinidade, pela cisneridade, ele é voltado apenas para essas pessoas que, desde a colonização, foram eleitas como aquelas que têm a sua humanidade reconhecida pelo Estado. Então, eu acho que a Haute Curiel, ela dá uma possibilidade de pensamento. Estou vendo que o meu tempo já tá indo. Ela dá uma possibilidade de aposta política muito interessante ao pensar para além das identidades. Assim. Não basta dizer que a mulher negra sofre mais, que a bicha preta sofre mais. O que é isso? A gente não está aqui numa disputa de dor. A gente está aqui, na verdade, dizendo, olha, o Estado foi construído dessa maneira. E é importante que se reconheça isso. E a aposta dela na imbricação é justamente isso. É reconhecer que, muito além de múltiplas violações de direitos humanos, que é como, no geral, né, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos enxerga a interseccionalidade, as Nações Unidas enxergam também dessa forma, mas é muito mais do que isso, é muito mais do que múltiplas formas de violações de direitos humanos. É sobre uma constituição do Estado, dos Estados, que está ancorada na colonialidade, que tem a raça com uma espinha dorsal separando as existências e que se utiliza de gênero, de sexualidade, de classe para subalternizar vidas e para garantir privilégios para um lado e garantir desumanização de outro. E eu acho que isso que é importante que você pense também, né? Existem sempre dois lados de uma moeda, assim. Então, a expropriação de uma vida digna de determinadas vidas, ela é a condição da existência desse privilégio masculino, branco, heterossexual. Então, a aposta da Haute da Haute Curiel, na imbricação das opressões, eu acho que ela é muito, muito relevante e coloca uma riqueza e traz, sobretudo, uma dimensão política que eu acho que é fundamental, tanto na luta por direitos humanos como um todo, mas também dentro do direito. Eu acho que a aposta da Haute na imbricação, ela permite uma disputa política que é né, que é muito relevante e que traz essas experiências para o centro e rompe com uma lógica e com isso encerro, rompe com uma lógica em que a gente olha para vidas como objetos. As vidas não são objetos, né? São sujeitos que a gente está falando. Então, eu acho que é um pouco isso. Não sei se alguém tem alguma pergunta, se quer fazer um comentário. Professor, primeiramente, muito obrigada pelas suas palavras. A gente achou ótimo, a gente estava até conversando aqui, se o senhor quiser continuar falando, ainda tenha um tempinho, se de repente alguma coisa que o senhor deixou de falar por causa do tempo, alguma coisa assim, fique à vontade, talvez por mais uns 10 minutinhos, sem problema nenhum. Tá tão bom de escutar que aí a gente pode depois, se o senhor quiser só complementar alguma coisa que deixou passar por algum motivo, a gente pode abrir um debate daqui a pouco sem problemas. Tá, tudo bem. Eu acho que é importante. Eu vou focar então um pouco nisso dos estudos decoloniais e nessa reencenação, né, do trauma colonial, porque eu acho que tem algumas coisas muito interessantes dentro dessa lógica, né? A Haute Curiel, como eu estava falando, ela é profundamente decolonial, então ela reconhece, né, essa centralidade da gente debater colonização não como um fato lá do passado. E aí o que eu acho que é muito interessante é que quando a gente pensar sobre, né, sobre imbricação, na verdade, mais do que isso, eu acho que é interessante, sempre que a gente fala sobre raça, gênero e sexualidade, a gente pensar, né, romper mais uma vez com essa lógica que coloca como objeto e pensar
em raça, em gênero, sexualidade, muito mais como lentes, assim. Lentes que vão permitir que a gente enxergue determinadas coisas e não enxergue outras quando a gente está sem a lente, né? Eu sempre dou esse exemplo. Eu sou míope, uso óculos. Se eu tirar os óculos, tem coisa que eu não consigo enxergar. Eu já não estou vendo os nomes que estão aqui, estou vendo os rostos, mas eu não consigo enxergar exatamente o que tem ali. Quando eu boto meus óculos, já existem coisas que eu enxergo. Estou vendo os nomes, estou vendo os livros que estão atrás da Evelyn, estou vendo outras coisas. Então, assim, utilizar branquitude, utilizar masculinidade, utilizar cisgeneridade enquanto lentes, sai desse lugar colonial que coloca como objeto e permite que a gente enxergue determinadas interações no campo político, no campo econômico, no campo social, no campo cultural e no campo mais subjetivo também. E dentro disso, né, eu acho que quando a gente pensa, então, quando a gente nomeia, né, e isso eu acho que é interessante fazer com a imbricação, né, nomear branquitude, nomear masculinidade, nomear cisgeneridade, né, eu vejo muito que as ativistas, as pensadoras, pesquisadoras trans estão fazendo, nesse momento, algumas considerações profundíssimas sobre colonialidade, pensando, inclusive, né, como tem postulado a Maria Rafaela e a Viviane Vergueiro, pensar numa ciscolonialidade. Eu acho que a Maria esteve com vocês na semana passada, inclusive, né? Maria tem falado muito sobre essa ciscolonialidade, pensando, né, sobre como que a colonialidade ela instaura não somente a raça como fator fundamental de divisão racial do trabalho, né? E aí a gente pensa no quanto que ocorreu esse processo formal de desumanização, né? Mas não só. Também se instaura dentro das colônias o gênero, né? Não necessariamente, quer dizer, os povos que aqui habitavam, essas terras, não tinham a mesma divisão de gênero, a mesma concepção de gênero que as adotadas nas metrópoles. E a Ode Curiel dialoga muito com a Maria Lugones, que é uma autora decolonial, faleceu acho que ano retrasado, ou ano passado. E a Maria Lugones, ela tem uma fala muito interessante sobre como que ela enxerga o gênero nas colônias, porque ela diz que a dominação de gênero tem um lado visível e tem um lado oculto. O lado visível, ela vai dizer que é basicamente o lado branco da dominação de gênero. Então, ela olha já no período colonial, mas também para agora, e ela olha toda a divisão, né, que se fez entre homens e mulheres e como que essa divisão, inclusive sobre razão e emoção, também recaiu numa divisão entre homens e mulheres, mas ela vai dizer que existe esse lado oculto também da dominação colonial de gênero, que é o lado da desumanização. Então ela vai dizer que negras escravizados estavam muito mais próximos de machos e fêmeas do que de homens e mulheres, justamente porque só existe possibilidade de você ser considerado enquanto homem e mulher se você é lido como humano. Se você não é lido como ser humano, você não é nem homem nem mulher. Então você está mais próximo de macho e fêmea. E é importante, eu acho que é muito interessante quando a gente pensa na imbricação, né? Pensar no quanto o movimento LGBT tem discutido muito sobre como que existem expectativas de gênero a serem alcançadas. Então, existe um ideal de masculinidade, existe um ideal de feminilidade, e esses ideais, né, eles são extremamente sufocantes e eles confinam as possibilidades de existência. No entanto, eu acho que o movimento LGBT, no geral, limita o entendimento sobre ideal de masculinidade e de feminilidade ao campo, né, do que é ao campo da cis-heteronormatividade, sem reconhecer que esses ideais de masculino e feminino são profundamente brancos, desde a sua lógica, desde a sua gênese, assim.
Então, quando a gente está pensando lá atrás, pensando justamente no quanto raça, gênero, sexualidade são trazidos por uma lógica colonial hierarquizante, eu acho que o movimento LGBT tem pensado pouco no quanto essa lógica, essa gênese, ela permanece presente. Então, por que as vivências de uma bicha preta são diferentes das vivências de um homem gay, branco, masculino, muito próximo ao padrão? Existem diferenças aqui, né? Existem diferenças na maneira que você é percebido. E também isso significa, inclusive, se a gente parar para pensar só no campo da masculinidade, no quanto existe um ideal do que é ser homem, que é branco, e ao mesmo tempo se criou uma expectativa em relação ao que um homem negro deve ser. E que se a gente pensa, né, no quanto que existe uma hipersexualização, mas no quanto que existe também, no quanto se discute muito pouco sobre emoções do homem negro, sobre subjetividade do homem negro, né? Eu vejo muito que o movimento negro como um todo, sobretudo o movimento de mulheres negras, para muito além de discutir sobre direitos das mulheres negras, sobre violações de direitos humanos, conseguiu fazer uma discussão profundíssima sobre a própria formação da mulher negra na sociedade, de como ela se enxerga e de como a sociedade enxerga na cultura. E o mesmo não ocorreu dentro do movimento negro em relação aos homens negros, né? Essas discussões não ocorreram em relação a como... dizer que não ocorreram muito forte também, mas ocorrem de maneira muito, muito silenciosa ou silenciada. Então, as discussões do movimento negro elas ficam muito mais no campo da violência policial, no campo, né, nesses campos que são extremamente importantes, mas essas outras discussões elas são silenciadas. E eu acho muito, né, que pensar na imbricação ela nos permite pensar, portanto, no quanto essas lógicas, né, no quanto essas imbricações, elas informam justamente políticas públicas, né? Eu lembro que na minha dissertação eu pesquisei sobre propostas de criminalização de transmissão de HIV e AIDS. E aí, analisando os dados dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde, ficava muito nítido o quanto a mesma lógica que existe no Atlas da Violência, em que a gente vê, né, todo ano diminuição de violência contra pessoas brancas e aumento contra pessoas negras, né? Aumento de morte de homens negros e diminuição de morte de homens brancos, essa mesma lógica estava presente dentro dos boletins epidemiológicos de AIDS, assim. Então, os números de adoecimento de AIDS entre pessoas brancas têm diminuído, de óbitos também, ao mesmo tempo em que tem crescido óbitos e adoecimento de AIDS de pessoas negras. Então, isso coloca, né, o quanto as políticas públicas, né, elas precisam ser pensadas não para um sujeito universal. Assim, então, se existe um problema de HIV e AIDS no Brasil, como tem ocorrido um aprofundamento dos números das infecções, é preciso que se pense uma política de AIDS para pessoas negras, e não somente uma política de AIDS geral. Então, é isso que eu acho que considerar a imbricação permite também. Permite a gente perceber que essas discussões sobre o sujeito universal, sobre sujeito essencial e tudo mais, elas não estão confinadas num plano teórico, e elas não existe uma divisão, e a Haute Curiel fala muito isso, ela rompe com uma divisão de teoria e prática. Não existe, a gente não está falando somente sobre artigos, e numa aula aqui, e depois a gente coloca essas coisas em artigos e só. Não, assim, o sujeito universal, para além das discussões, né, dentro de feminismo e dentro de outros campos políticos e sociais, o sujeito universal, ele, de fato, informa o Estado, né? Então, acho que é isso que a gente tem que pensar coletivamente, inclusive, né? Como é que a gente consegue pensar
numa lógica de produzir direito que rompa com esse direito universal e que, de fato, considere as vidas negras, considere essas imbricações como eixo norteador de sua atuação, né? Então, por isso, inclusive, que eu acho muito que eu tenho observado muito, né? Temos observado muito, né? O quanto o direito é muito engessado, assim, o quanto eles têm algumas discussões que ficam, que são produzidas para o afastamento do povo, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, quando, né, me lembro no segundo, terceiro período, tinha aula de processo legislativo, né? Por que a gente tem uma lógica de processo legislativo que conta somente como os seus aspectos formais, né, de proposição legislativa? Porque, né, as manifestações sociais e culturais, audiências públicas, por que debates de movimentos políticos, por que isso também não é considerado como essencial do próprio processo legislativo, né? Então, existe uma lógica do direito que é justamente, né, estruturada pela colonialidade e que informa em que está muito a imbricação, né, das opressões está extremamente presente e, portanto, produzindo, reproduzindo e fortalecendo hierarquias socio-raciais que, quando interpeladas, né, quando a gente coloca para conversa também com gênero, sexualidade, classe, a gente produz aí uma lógica hierárquica e desumanizante, né? Eu acho que eu falei os 10 minutinhos. Já sim, professor. E tá tão bacana que a gente nem tá vendo o tempo passar. Se o senhor quisesse até continuar, mas a gente ainda tem que passar a palavra agora para Darla. A gente vai deixar os debates para o final, gente. Se vocês tiverem perguntas a fazer, vocês podem ir fazendo no chat, que a Evelyn vai estar fazendo no final para a gente fazer um bate-papo bem legal e aproveitar ao máximo o conhecimento do professor Isaac e da Darla, tá, gente? Então, dando continuidade, agora eu vou passar a palavra para Darla, que ela é advogada, ativista do movimento negro, cofundadora do coletivo Sapato Preto, Negras Amazônicas e membro militante do SEDEMPA e Coalizão Negra por Direitos. Darla, você tem a palavra. Obrigada, boa tarde. Vocês me ouvem bem? Sim, então vamos lá. Maravilhoso ouvir o Isaac, né? Eu conheço o Isaac pelos trabalhos do coletivo Sapato Preto e realmente, até eu concordo, se a gente pudesse, a gente ficava aqui ouvindo o Isaac para a gente aderir muito mais conhecimento, muito, muito incrível que ele traz da UTI, né? A UTI, ela é uma mulher incrível, eu acredito que uma das primeiras coisas que a gente pensa quando a gente começa a ler a Uti Curiel a gente pensa assim, como eu nunca conhecia a Uti Curiel, né? A gente pergunta, como é que eu nunca li isso, gente? Como é que eu estava bebendo de outras fontes e eu ainda não tinha chegado até aqui? Que a Uti, ela traz esses tapas na cara, né? Ela escancara isso e de uma forma muito... Ela arranca mesmo, né? E eu acho ela muito verdadeira nas críticas que ela faz, porque ela começa a partir, inclusive, da perspectiva dela enquanto acadêmica, enquanto produção de conhecimento, e aí, inclusive, ela começa falando sobre as hipocrisias e as problemáticas da produção da intelectualidade, né? Que ela fala sobre a questão, principalmente do subalterno, em que ela traz a crítica, será que realmente as pautas dos subalternos elas estão sendo o fronte principal dos escritos acadêmicos, ou isso ainda está sendo usado apenas para levantar como uma novidade enquanto escrito, né? Mas só que, na verdade, essas vozes, essas pautas, principalmente nessa perspectiva, nessa nova ótica pós-colonial, né? Na verdade, ela continua no mesmo lugar, né? Só traz para que a gente consiga produzir mais coisas dentro da dita academia, mas continua nesse mesmo lugar de que não se avança, né? Porque é muito isso, dessa crítica que ela traz, que o Isaac
descreveu e destrinchou muito, muito bem aqui antes, em que a UTI ela traz essa perspectiva de que realmente essa interseccionalidade, né, ela é uma visão é como se a gente, é como se fosse como se fosse vertentes da pessoa, né? Como foi muito bem colocado, um homem gay preto, uma mulher preta, né? Uma mulher preta sapatão. Então são lados em que eu tenho e que inclusive eu escolho, que dá a entender, né, pelo liberalismo, que eu escolho por onde é que eu vou sofrer. Né? Hoje eu vou selecionar um lado para sofrer, então hoje eu vou escolher ser a mulher negra. Hoje eu não serei a mulher negra sapatão para sofrer. Hoje eu saio de casa e serei negra. Não serei sapatão porque eu não vou beijar uma mulher na rua. Né? Então, serei somente negra. Então, a partir disso, dessa interseccionalidade, eu escolho que hoje só sofrerei por ser isso. Né? Amanhã escolherei sofrer por ser sapatão, porque amanhã sairei e vou beijar uma mulher preta. Eu vou beijar uma outra mulher, né? Que no meu caso é uma mulher preta. Essa crítica que ela faz, né, na verdade, esse rasgar, essa fissura que ela nos traz e nos remete, nos faz muito pensar justamente nessa questão da imbricação, né? O que é esse imbricar? O que é esse ser que, na verdade, ele muitas vezes, visualmente ou não visualmente, ele transmite a imagem do que ele é, do que ele carrega, né? Tanto fisicamente quanto na sua subjetividade, e aí a gente entra em sexualidade, né? A gente entra na questão do gênero, né? E de uma forma muito muito intrínseca mesmo, porque, inclusive, a questão do gênero, porque da visualização, da passabilidade, né? Quando a gente fala principalmente de pessoas trans, até onde um homem e uma mulher trans, eles são homens e mulheres numa sociedade, mas isso é uma imbricação dela ou dele. Né? Então, essas críticas e esses rasgados que a UTI traz de uma forma incrível e, inclusive, ela vem pincelando, né, falando sobre os grandes intelectuais que falam sobre a colonialidade, né? Fala sobre Aníbal Quijano, fala sobre o Franz Fanon, que é maravilhoso, né? Fala sobre o Ami Curi, que traz e começa esse movimento do colonialismo, né? Na verdade, sobre essa fissura, né? De como é que essa colonialidade ela resulta e traz consequências nas nossas estruturações de poder e de sociedade. Só que eles pincelam de uma forma em que eles não adentram em temas ou então em subjetividades que são primárias e são primordiais, que são sexualidade e gênero. Né? Eles falam sobre a questão da raça, que a raça é um dos principais motivadores da colonialidade, né? Porque eu preciso ter raça para eu colonizar. Eu preciso colonizar para ter raça, né? Porque eu preciso criar categorias para que eu possa dominar. E uma dessas categorias é a raça, né? E aí a gente começa raça, gênero, sexo, etc. Então, e aí ela fala sobre como surge, né, esse pensamento pós-colonial, inclusive essa crítica pós-colonial com as mulheres negras, ou então, como ela chama, as mulheres racializadas, as mulheres de cor, né? Nos anos 60, nesses movimentos em que essas mulheres começam a discutir e começam a falar de como essas opressões, elas perpassam por elas e não perpassam por elas de forma em que elas escolhem sofrer ou então que elas enfrentam as opressões apenas por ser mulheres e negras, né? Mas como isso imbrica nelas e como esse feminismo ele começa a nascer a partir de uma crítica de que essa universalidade desses seres não cabe a elas, né? E aí a gente começa a falar de Angela Davis, a gente começa a falar, inclusive, das primeiras mulheres que falam sobre isso, que uma delas é muito conhecida, que é a Sojourner Truth, que é uma anti-abolicionista norte-americana, que em 1835 fez um discurso Eu Não Sou Uma Mulher, que é um discurso conhecidíssimo até hoje,
né, em que ela fala da questão de que ela é uma mulher, só que ela nunca foi tratada como uma mulher, como falavam ali, né? Então, por que ela não estava sendo tratada como uma mulher se ela era uma mulher? Né? E aí começa a implicação de que ela é uma mulher negra, né? E começam-se todas essas rupturas dessas universalidades, né? E aí a UT, inclusive, cita o famoso caso que teve da Rosa Parks, né, que se recusou a sair do ônibus para dar lugar para um homem branco, e que, a partir disso, inclusive, iniciou-se a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. E por que é muito importante trazer isso quando a gente fala das imbricações, dessa visão, dessa perspectiva do colonialismo? E aí, quando a professora Luana Tomás me procurou para a gente conversar, eu falei, Luana, vamos colocar a Audre Lorde para falar sobre isso? Ela falou, Audre Lorde? Eu falei, sim, vamos falar de Audre. Porque a Audre Lorde, ela é uma feminista negra maravilhosa, uma sapatão preta, que fala, inclusive, a Audre é uma das primeiras mulheres negras feministas que traz justamente as mulheres do terceiro mundo e faz uma imbricação com a raça. Ela traz nos escritos dela, ela fala em Sou Sua Irmã, né, que o nome do livro é Sister Outsider. Tem um discurso em que a Audre faz, em 1935, que ela faz um discurso em que ela está no meio de mulheres negras, né, é uma conferência de mulheres negras, e que nesse discurso a Audre Lorde coloca em que ela está ali, mas que ela se sente constrangida, porque mesmo no meio das suas irmãs, ela entende que vão ter questões dela em que as irmãs não vão entendê-la. E aí ela começa a falar sobre essa vivência dela enquanto uma mulher preta, negra, ela poeta, guerreira e mãe, né? E ainda lésbica. Então, quanto essas... E aí a Audre traz justamente numa mesma perspectiva que a UT coloca, que não é uma interseccionalidade que atravessa a Audre Lorde. Na verdade, é uma imbricação do que ela é. E o quanto isso era definidor, inclusive para a luta dela, inclusive dentro do movimento negro. Enquanto uma mulher preta, sapatão, mãe, todos esses atravessamentos, ou então esses definidores dela, o quanto isso era primordial para a atuação dela de luta, né? E a partir dessa atuação, o quanto ela conseguia ter uma visão única a partir da sua subjetividade, né? Então, ela não tinha como escolher ser algum lado dessas intersecções, né? Como foi colocado, né? Entre esse entrecruzamento que a Kimberly Crenshaw coloca muito bem, mas ela não tinha como ficar na esquina desse entrecruzamento, porque quando ela estava dentro da comunidade negra, ela não era vista como uma entrecruzada, ela era vista como uma mulher negra somente. Iam ter dificuldades de compreender as outras subjetividades dela enquanto mãe, enquanto lésbica, enquanto poeta, porque essas outras subjetividades dela não tinha por que reacender ou então ascender dentro do movimento negro, porque a problemática que estava sendo discutida ali era o racismo, ou então, no máximo, a questão de gênero, mas não, por exemplo, a lesbofobia, que ela sofria, inclusive dentro do próprio movimento, né? E aí a Audre traz nos escritos dela, inclusive, e ela coloca muito isso, por que ela traz e justifica, por que ela traz justamente os discursos e os escritos das mulheres tidas como do terceiro setor, né? E misturando isso com a raça, justamente a partir dessa vivência dela pessoal, a partir da visão dela e como é que ela experimentava estar dentro do movimento, mas ainda com problemáticas de conseguir colocar as suas imbricações, né, de ser vista enquanto não só uma mulher negra, mas ser vista enquanto tudo o que ela aparentava, mas também tudo o que ela era. Tem
a gente tem intelectuais negras brasileiras maravilhosas, né? E tem uma frase que é muito única, quando a gente fala principalmente de mulheres negras, que de Sueli Carneiro até Zélia Amador de Deus, a gente tem isso nos escritos e nas falas dessas mulheres, em que elas falam entre a esquerda e a direita, eu continuo preta. Inclusive, recentemente, a Sueli Carneiro lançou o livro Continuo Preta, que é de autoria da Bianca Santana, em que traz justamente essa perspectiva e essa fala, e aí eu faço esse paralelo, porque ainda se coloca, né, e aí é o que fundamenta, é uma das coisas que fundamentam as críticas e essas fissuras que a UTE traz nos escritos dela, porque ainda se fundamenta as lógicas de salvação para a nossa população a partir de uma visão do Ocidente, entre esquerda ou direita, entre certo ou errado, entre binário ou não, entre binário, entre um homem e uma mulher, né? Sempre nessa perspectiva de que existe apenas dois lados, né? E existem apenas duas vertentes em que você precisa escolher, ou você está aqui ou você está aqui. Isso aqui você não existe, você não é colocado, você não é adequado nem aqui, então logo você não existe, logo você não nos interessa, logo você não produz, logo você não significa, né? E essa frase da Sueli, que é muito repetida, inclusive a professora Zélia Amador de Deus também fala muito sobre isso, no último livro dela ela fala muito sobre essa questão de o quanto essa luta dentro da classe, dentro do movimento estudantil, é uma problemática muito grande, porque não se entende que a gente precisa, que a nossa luta ela não é seccionalizada e muito menos ela toma uma visão e uma perspectiva de classe, né? É como a UTE traz e é como os grandes autores que falam sobre colonialidade falam. Na verdade, todas essas lutas elas partem e nascem a partir dessa colonização, né? A partir desse colonialismo, né? E a partir de como isso se desenvolve e resulta nessas opressões e que até hoje a gente tem uma problemática absurda de vencer. A gente não consegue avançar, porque a gente ainda tem uma problemática muito grande, inclusive nas produções de saberes, em que, quando se produz saber, ainda aí começa a se considerar as vozes subalternas, as vozes subalternizadas, mas não se colocam essas perspectivas dessas vozes no front. Não se faz isso como principal, se faz isso sempre como um segmento secundário da produção do saber. Logo, é uma produção da verdade, né? Que a gente sabe que, a partir de uma perspectiva ocidental e de uma lógica ocidental, a produção do saber é uma produção da verdade. Não é à toa que somente hoje é que a gente consegue ter acessos a textos como o da UTE, como o da Audre Lorde, como o de Angela Davis, como até de outros intelectuais negras, em que a gente não conseguia isso, porque a gente consegue entender que essa é a produção do conhecimento, a produção da verdade. E eu gosto muito desse texto de um texto da UTE Curiel, em que é um texto que eu estou citando bastante aqui, porque ela fala muito sobre isso, né? Ela traz muito essas hipocrisias, ela fala muito sobre como o feminismo e o feminismo racializado, né, como ela gosta muito de falar, ele é determinante o quanto ele atravessa e ele traz esse colonialismo, né, essa crítica ao colonialismo há muito tempo, coisa que muitos autores negros que falam de colonialismo não falam sobre isso, porque eles conseguem alcançar até a questão da raça, mas falou de sexualidade e sexo e gênero, né, tem uma dificuldade, né? Inclusive o Quijano é o que ainda chega mais perto um pouquinho, ele consegue falar um pouquinho sobre isso, mas ele não consegue atravessar esse limite. E o quanto as mulheres negras, né, mulheres racializadas do terceiro setor, principalmente, elas trazem muito isso, né? Como elas criticam esse feminismo ocidental e essa lógica ocidental
dessa universalidade que não consegue enxergar e trazer essa perspectiva das nossas imbricações de fato, né? Então, e a Audre é uma intelectual muito maravilhosa para falar disso, para a gente conversar sobre isso, porque a Audre Lorde, ela realmente, além dessas perspectivas que eu trouxe para vocês, né, que ela é uma das primeiras autoras que inicia isso, que inicia a trazer e juntar esses temas, né, desses feminismos para com a racialidade, a Audre, ela traz nos próprios escritos, muito inteligentemente, e acredito de forma até não ingênua, mas de uma forma muito pura, de uma forma muito natural, essa é a palavra, de uma forma muito natural, o quanto essas imbricações, elas de fato pesam e determinam as nossas vivências, né? Hoje, enquanto eu, mulher preta, sapatão, advogada, etc., 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 o quanto tudo isso determina e norteia o que eu sou, né? O que eu vou fazer, como eu vou viver, mas o quanto estruturalmente tudo isso, o que eu represento, ou então o que eu consigo mostrar para a sociedade, o quanto isso eu ainda não consigo colocar não consigo colocar em papéis sociais de forma em que eu consiga ter a dignidade una para tudo isso, né? O Isaac ainda agora colocou que a Tula, que é maravilhosa, o quanto a Tula, ela fala que realmente no direito a gente tem uma dificuldade enorme de colocar em palavras, ou então colocar no papel as especificidades, ou então o que é direito realmente para os segmentos, né, das pessoas, para o segmento das pessoas humanas, porque o direito ele não consegue nunca alcançar essas especificidades, porque o direito parte de uma ideia e de um olhar sempre branco, ocidental, binário, em que ele finge ser universal, ou então ele até é universal, mas a partir do próprio umbigo dele do que é ser universal. Então é por isso que, enquanto mulher preta sapatão, eu preciso lutar 3 vezes judicialmente, de repente, por algo que eu passe por ser mulher preta sapatão. Se alguém me chamar na rua, e um exemplo muito incrível sobre isso, quando a gente fala de prática, e prática jurídica, se alguém me chamar na rua e aí eu vou usar algumas palavras chulas aqui, tá? Se eu estiver na rua e alguém me chamar de vagabunda, de sapatão e de preta suja, eu vou ter que fazer 3 boletins de ocorrência. Quem é do direito aqui sabe. Eu não vou conseguir fazer um boletim de ocorrência e que eu consiga demonstrar, neste mesmo boletim de ocorrência, as opressões que eu passei. Porque o direito ele não consegue ainda entender que a gente tem opressões imbricadas. Ainda se há uma problemática muito grande, aliás, uma problemática não, uma negação e uma negativa de que você, por ser um ser humano, você consegue atravessar, ou então consegue atravessar as violências de uma forma múltipla no teu ser. Então, eu vou precisar, por 3 vezes, ir e judicializar essas opressões, ou essas violências que eu passei. Porque eu passei por uma violência de gênero, eu passei por uma violência racial e eu passei por uma violência LGBTfóbica. Eu não vou conseguir fazer uma judicialização só. Então, na prática, isso que a Tula fala, em que o Isaac trouxe, é exatamente isso. É o quanto a dificuldade que a gente tem de colocar, ou então de acessar dignamente os papéis em que o direito ele se arma para efetivar na nossa sociedade, né? E aí, quando a gente fala nossa sociedade, da gente, né? Então, isso é exatamente o que a UT traz e que a Audre já fala, né? E que a Audre já falava há muito tempo lá atrás, sobre o quanto é essa dificuldade de trazer essas nossas imbricações, justamente porque ainda a gente
a gente tem uma perspectiva ocidental e colonial do que somos, dos nossos seres, e principalmente de como é que a gente atravessa, né, essas opressões e como é que elas nos definem, né? Como é que elas vão nos definir. Eu estou vendo aqui que a gente tem 10 minutos, né? Se eu não estou enganada. Eu estou vendo aqui que a gente teve uma aula magna com o Isaac. Ei, Darla, tá um arraso, tá um arraso. 10 minutos, bora ver. O que vocês querem fazer? Eu vou parando por aqui, a gente abre para pergunta, e aí a gente vai complementando? Vocês querem logo ver se alguém tem pergunta? Acho que pode ser, mas você ainda tem mais alguma coisa assim que você queira terminar, alguma coisa assim, ou a gente já pode partir? Não, se tiver pergunta, eu acho que eu posso ir complementando. Se não tiver, aí então a gente vai em frente. Então tá ok. É mais fácil até para não deixar as pessoas, né? Não, tudo bem, pode ser. Eu acho que a gente ainda vai... Falhou? Tá ouvindo? Acho que a gente ainda vai conseguir fazer um debatezinho aqui. Vamos lá. Teve uma pergunta no chat, então eu vou fazer essa pergunta, e depois, caso alguém queira ligar a câmera, ligar o áudio, eu só peço que a gente faça de um jeito organizado, de repente levantando a mão ou colocando aqui a inscrição aqui no chat, tá? Que eu vou anotando. Eu vou logo fazer uma pergunta aqui da Francis Mari Amorim, que ela mandou aqui no chat mais cedo. Ela perguntou para o professor Isaac, né, que ela falou: professor, eu tenho pensado em como produzir trabalhos acadêmicos, sobretudo que se propõe a discutir em políticas públicas. Como trazer essas discussões sobre femininos negros, masculinidades negras, por exemplo, sem que esses trabalhos se restringam aos círculos acadêmicos? Aí ela até comentou aqui: já temos direito ao nome social, mas o acesso dessas pessoas aos serviços públicos de saúde, por exemplo, são uma via crucis. As políticas não andam na mesma velocidade que os debates acadêmicos, e isso me inquieta. Enquanto a Darla estava falando, né, de como a Ode Coriel é essa autora que você lê e você fica, nossa, como é que eu nunca li antes, né? Eu lembro que quando eu comecei a ler a Ode, eu particularmente, para além de ter concordado com muita coisa que ela falava, né, porque tem gente que você lê e você pensa, nossa, realmente faz muito sentido, que maravilha conhecer isso. Mas com a Ode Coriel, acho que teve um outro ponto para mim, que foi o fato de que ela conseguia fazer uma coisa que eu acho que é muito importante, que eu tenho como um compromisso de vida, que é aliar a produção de conhecimento à luta política, né? A Ode Coriel, ela tem uma trajetória no movimento feminista negro latino-americano caribenho, e ao mesmo tempo ela está na academia. E isso, né, quando eu comecei a ler a Ode, para mim, né, eu que também, né, eu entrei na universidade com 18 anos, já comecei no movimento estudantil, depois eu conheci o Coletivo Negro, e isso para mim me colocou num lugar de encontrar, né, um ponto que fazia sentido, assim. E o que eu acho, né, sobre isso, de como incorporar esse debate sem que eles se reduzam, né, aos trabalhos acadêmicos, né? Eu acho que é muito uma pergunta do por que a gente está na academia, assim. O que é a academia para a gente? Ela é só um lugar em que a gente se encontra e fica discutindo entre si e aprofunda, ou ela está realmente servindo como um aprofundamento, como uma possibilidade de diálogos, mas que esteja também conectada com a luta política, né? A Darla falou, né, a gente se conheceu em outro lugar, a gente se conheceu justamente foi numa consulta da ONU, né, sobre racismo, né, e ela estava lá enquanto representante da Coalizão Negra e do coletivo Sapato Preto, assim. E eu acho que é muito importante, né, eu acho que a gente tem no Brasil, assim, inúmeras organizações, inúmeros coletivos, inúmeros movimentos que têm uma possibilidade de diálogo muito grande. E o que eu faço, né? Eu não consigo dar um direcionamento do que fazer, assim, mas eu consigo dizer o que eu faço,
e talvez faça sentido para outras pessoas também. Mas o que eu tento fazer é isso, eu não me restringir aos debates, né, não me restringir a uma sala de pós-graduação. Eu acho que isso é importante. Eu acho que é muito importante, em primeiro lugar, ouvir as pessoas, ouvir vidas, ouvir o que as pessoas realmente estão dizendo, não somente ler entrevistas e artigos e livros e tudo mais. Eu acho que a vida é maior do que isso, e com isso eu não estou de modo algum negando a leitura, nunca farei isso, mas eu acho que é importante que a gente faça algo além. E aí eu realmente acho que é muito importante fazer um movimento de procurar quem são as pessoas que estão efetivamente na linha de frente dessas lutas e se colocar mais a serviço. Eu acho que a gente tem uma... E isso que eu acho que é muito interessante na Haute Curiel, assim, porque ela provoca uma reorientação no modo de fazer academia que faz com que a gente seja convidado a ter uma relação menos hierarquizante. Eu acho que na academia a gente hierarquiza muito e se coloca muito como, né, os portadores de uma verdade, assim, os portadores da verdade, como se a gente, inclusive, quando vai encontrar coletivos, organizações, movimentos, como a gente tivesse uma grande verdade para que eles aprendam com a gente. E o que eu, trabalhando com organizações, né, da sociedade civil, o que eu vejo é que cada reunião que eu tenho com alguém, imagina, a gente tive reunião com a Darla outro dia, foi uma aula a reunião que eu tive com ela, sabe? Então, acho que é um pouco você se colocar nessa posição, de quem está realmente querendo ouvir, né, aprender, reconhecer que é uma troca, que não é somente eu passando alguma coisa, é uma troca que acontece, mas acho que é fundamental fazer um movimento de se colocar a serviço, de ver o que os movimentos precisam, de conhecer os movimentos e tentar estar conectado com eles. Não sei se Darla quer comentar. Eu posso fazer só uma questão, antes da Darla falar, e talvez até voltando um pouco para o Isaac. Eu acho que tem tudo a ver com essa pergunta, e eu queria que vocês falassem um pouco sobre a atuação também de vocês, extramuros, extra-universidade, que talvez algumas pessoas não conheçam. A Darla está até com o nome ali do coletivo Sapato Preto, porque às vezes é muito isso, né? Na universidade a gente é muito protocolar, por exemplo, fulana, que é integrante do coletivo Sapato Preto, a pessoa não tem nem ideia, às vezes, do que é. E acho que é importante a gente falar um pouco desse trabalho, tanto do Isaac, a gente falou bastante do Race and Equality, e as pessoas, o que é, né? Então, acho que seria legal, de repente, se vocês falassem um pouco dessa atuação de vocês, porque acho que tem a ver com o debate, né? Quer dizer, vocês não têm uma atuação única e exclusivamente acadêmica, e também, enfim, se der tempo, nem sei se dá, se vocês falassem a importância... que acho que a Haute Curiel, assim como a Audre Lorde, né, outras autoras, pontuam muito esse elemento da sexualidade, que às vezes também fica muito distante das análises acadêmicas. A gente se prende muito ao mulheres ou mulheres negras, a gente esquece o fato de serem mulheres trans, por exemplo, o debate sobre transgeneridade é super lateralizado, ou mesmo de mulheres lésbicas, debate sobre sexualidade, que a própria Haute Curiel, como o Isaac falou, né, como elemento político, acaba sendo super esquecido. Mas se der tempo, vocês puderem falar um pouco da importância da gente assumir esse debate, assim, porque na academia faz muito isso também, que é uma lógica da colonialidade, né, fragmenta. Então, eu estudo gênero, eu estudo raça, fulano estuda sexualidade, assim, como se fosse possível, você só estuda gênero, eu só estudo raça, eu só estudo sexualidade. E aí a gente fica nesses murinhos, assim, né, e a importância de pensar isso, assim, um pouco. Obrigada, gente, foi ótimo, adorei ouvir os dois, agradeço imensamente por estarem aqui neste sábado de julho conosco. Só um minutinho, gente, eu tenho, vou ter 2 avisos ao final, mas assim, já tem 2 perguntas aqui no chat, e daí, uma das perguntas, na verdade, é sobre indicação de livros da Haute. Então, assim, se eu pudesse pegar o gancho já, ao mesmo tempo que vocês puderem responder as perguntas da professora Luana, também darem algumas referências para o pessoal de leitura que tem a ver com o tema, ou mesmo de próprios livros da autora que a gente está falando aqui hoje, já seria bem bacana também. E aí, ao final, tenho mais uma pergunta que a Samara fez aqui, mas aí eu posso fazer depois para não ficar muita coisa em cima da outra. Aí a palavra é de vocês. Eu vou indicar logo, aí o Isaac indica depois. Pode ser, Isaac?
Se vocês quiserem, podem mandar links, ou até depois mandar para a gente manda, porque a gente está colecionando todas as referências para depois mandar para o e-mail de todo mundo que está participando do curso. Então, se vocês disserem, Luana, agora eu não lembro nem de cabeça direito, podem mandar também no Zap, ou e-mail que vocês se sentirem mais à vontade, ou mandar aqui, o próprio relatório que o Trago mencionou, outras produções, a gente manda para o povo. Obrigada. Eu já botei aí, ó. Eu tenho um texto da UT que é maravilhoso, que é, inclusive, um texto que eu citei bastante aqui. Para mim, é um dos textos que a UT começa dando muito tapa na cara, assim, para quem gosta de produzir academicamente, para quem gosta de pensar, né, a partir de uma perspectiva acadêmica, vamos escrever, vamos entender o que... eu quero usar, então, a partir dessas opressões, dessas violências, e aí a UT começa logo rasgando o verbo, perguntando, gente, será que a gente está usando mesmo as opressões e os subalternizados para ser destaque? Ou será que a gente só não está... O que ela quer dizer? Será que a gente não está só com uma vaidade legal para usar esse novo tema e jogar aqui? Né? Para mim, é um dos melhores textos dela, e justamente ela traz sobre a questão da composição e da contribuição, né, do feminismo. Então, o texto é Crítica pós-colonial a partir das políticas práticas do feminismo antirracista. Eu escrevi aqui, aí eu estou mandando aqui no chat, ó, aí quem quiser anota, tá? Aí o nome é Crítica pós-colonial a partir das práticas políticas do feminismo antirracista. Esse texto da UT é incrível, ele realmente traz essas... Ela começa a fazer esses puxões de orelha, e, de uma forma muito maravilhosa, ela vai elucidando para a gente sobre essa colonialidade, a colonialidade do poder, né? Sobre essa pós-colonialidade, esse feminismo no terceiro mundo. Então, para quem quiser ler Uti Curiel, para quem quiser produzir academicamente, para mim, esse é um dos melhores textos dela. Da Audre, eu sou suspeita, né? No que a Audre escreve que não é incrível. Mas da Audre, a gente tem textos hoje, livros dela traduzidos, né? A gente tem o Sou Sua Irmã, que é um livro dela maravilhoso. Eu até tenho aqui, eu acredito. Eu já vou pegar ali, enquanto o Isaac estiver falando, eu vou pegar e vou mostrar para vocês as capas, tá? Então, da Audre, a gente tem o Sou Sua Irmã, que é um livro maravilhoso. Tem o Irmão Outsider, que também é maravilhoso. No Sou Sua Irmã, da Audre Lorde, ele traz alguns discursos dela, inclusive esse que eu citei aqui, que ela fala de o quanto é dificultoso ela ser uma mulher negra dentro do movimento negro, quanto sapatão, tá nesse livro, né? E esse livro ele traz muitos discursos da Audre e muitos poemas. A Audre ela gostava muito de se denominar enquanto poeta, né? Enquanto poetisa. Então, ela escrevia muito e ela dizia que a escrita do poema, para ela, era uma das formas de libertar ela e as irmãs, né, no caso, as outras mulheres negras ou racializadas, como a UT chama, das opressões e dos silêncios. A Audre ela fala muito do silêncio, né, o quanto o silêncio ele não nos protege. Enquanto a gente permanecer em silêncio no nosso lugar de violentados, ele não vai nos proteger nunca. Então, a Audre usava muito poema para isso, para tirar essa seriedade dos assuntos, né? E para que, através desses poemas, ela conseguisse falar coisas do dia a dia, dos afetos, dos amores. Ela tem um poema lindo que é sobre o câncer que ela teve, né? Que ela faleceu de câncer. Então, o quanto essas dores dela... E isso transformava a partir de um poema, né? E o quanto as irmãs, o quanto as mulheres negras poderiam ler e se identificar e, a partir disso, se inspirar, né? Então, a Audre ela traz muito isso nessa questão. Ela dizia que ela usava o poema como ferramenta de luta. E é muito maravilhoso isso da Audre Lorde. Então, a gente tem esses livros da Audre e também tem muitos textos na internet que falam sobre a Audre, que são temas da Audre Lorde, né, em que ela fala muito sobre essa questão do feminismo do terceiro setor e raça, né, é algo que ela traz muito. Ela fala, tem muitos livros dela que ainda estão em inglês, então quem tiver facilidade para ler em inglês, ou então para tradução, tem um livro que é maravilhoso dela, que é Exame,
né? Esse livro, Zami, escreve Z-A-M-I. Esse livro, Zami, a Audre, ela traz o quanto ela descobre. A Audre Lorde é uma norte-americana, ela nasceu no Harlem, né? Mas as origens delas são caribenhas, igual da Uti Curiel. Então, a Audre, ela fala o quanto descobrir as origens dela, a ancestralidade dela, fez esse link com que ela saísse, inclusive, de dentro desse feminismo ocidental, dessa lógica ocidental de feminismo, e começa a se enxergar outras lógicas e outras verdades e vertentes para que ela praticasse para que elas praticassem as verdades delas de liberdade. Inclusive, a Audre tem um período que ela passa pelo mulherismo africano, né, e ela relata muito isso no Exame. Né? Então, quanto ela consegue enxergar que essas verdades e que essas universalidades, na verdade, não representam ela. É a partir, inclusive, de Exame, é um grande marcador na vida da Audre Lorde, em que ela consegue produzir e identificar e colocar a partir dessa pós-colonialidade. Né? Então, a Audre Lorde, assim, eu tenho essas coisas para indicar dela. Obrigada, Darla. A gente anotou tudinho aqui. Eu queria saber se o professor Isaac tem alguma indicação também, de repente algum texto específico da UT, ou de alguma outra autor. Tenho sim. Vou até colocar aqui o link. A UT, ela esteve na PUC, acho que em 2015, não lembro, na PUC aqui do Rio, e aí foi produzido acho que foi aqui no link. Isso, ela teve presente no Encrespando, né, que foi um evento aí que a Tula organizou junto a outras mulheres negras da PUC, eu não estava lá ainda, mas ela tem esse artigo em que ela... Eu acho que esse artigo é muito bom porque ela coloca, assim, algumas coisas muito importantes para ela ali. Ela fala da trajetória dela enquanto militante, enquanto pesquisadora, mas fala também como que a colonialidade começou a atravessar o pensamento dela. E ela escreve de um jeito muito fácil de ler também, né? A maior parte das coisas dela está em espanhol, assim, mas também um espanhol, para quem tem facilidade, é um espanhol tranquilo de ler. E ela tem um livro que se chama A Nação Heterossexual, que é justamente onde ela avança nesse sentido do que ela fala da heterossexualidade enquanto regime político. Eu acho que é a dissertação de mestrado dela. Mas esse livro não está em português, mas também é um espanhol tranquilo, assim. E eu acho isso da UT, essa leitura que te convoca a se repensar enquanto pessoa dentro da academia e coloca, né, compromissos políticos, assim, que são importantes. Então, até, né, comentando a outra pergunta mais uma vez, né, eu acho que a UT coloca muito isso. Para mim, ela foi uma autora. Eu vou passar outros artigos que eu considero também, mas é isso, ela foi uma autora que colocou de maneira mais consciente que eu quero estar na academia, mas com um compromisso político com determinadas vidas, né? É um compromisso político, inclusive, até falando aí, comentando que a Luana tinha pedido, né? É um compromisso político de efetivamente perceber que eu sou, né, um homem gay, negro, dentro da academia, que quero falar sobre essas questões, e quero falar não de um modo como sempre foi falado, ou seja, eu não quero ocupar espaços que sempre foram destinados a pessoas brancas, heterossexuais, masculinas, da mesma forma que elas sempre ocuparam, né? Eu acho que a gente tem que chegar a esses lugares, mas preocupar de uma outra forma, com uma outra lógica, né? E dando uma importância fundamental às vidas, mais do que às teorias, né? A Fátima Lima, ela fez um curso na Casa das Pretas uma vez que tinha esse nome, assim, das vidas às teorias, né? E eu achei essa percepção, né, não é das teorias às vidas, das vidas às teorias, muito importante, e é um compromisso político, né, que eu acho que tem muito sentido com o que a UT propõe. E aí, para mim, até um pouco
um pouco engraçado, assim. O que aconteceu comigo? Eu fazia mestrado na PUC, pesquisei sobre essas questões de raça, gênero, sexualidade, através, né, de propostas legislativas. Eu fiquei estudando como que o Estado é conformado por esses eixos, é formado por esses eixos, e logo no final da minha dissertação, estava assim, já nos últimos segundos, eu fui contratado para trabalhar no Instituto Internacional sobre a Raça, Igualdade e Direitos Humanos, no programa LGBT. O Instituto estava começando aqui no Brasil, naquele momento, fui contratado para trazer o Instituto para cá, e a gente é uma organização internacional de direitos humanos que atua dando apoio a organizações da América Latina que atuem justamente sobre os temas de raça, gênero, sexualidade, etnia, para que essas organizações, de um lado, possam se estruturar e se fortalecer institucionalmente, mas também consigam dar visibilidade internacional aos problemas de direitos humanos e às resistências que elas têm protagonizado. Isso através, né, dos sistemas internacionais de proteção de direitos humanos, então, através, né, da utilização da ONU, através da utilização da Comissão Interamericana. E, para mim, acaba sendo, né, uma oportunidade incrível e única de poder conversar mesmo com muita gente do movimento negro, do movimento LGBT e do movimento negro LGBT, e poder aprender muito diariamente, assim. E eu acho bastante que o que eu vejo, né, é muito isso. Eu me lembro sempre que quando uma das primeiras aulas do mestrado, teve um professor que eu nunca vou citar na minha vida, mas que ele falou, a minha turma foi uma turma que muita gente pesquisava sobre essas questões. E eu me lembro que ele falou que a gente tinha que tomar cuidado porque é ruim que haja muita gente pesquisando a mesma coisa, que a gente precisa se destacar. Eu achei muito curioso, porque justamente no momento em que, né, pessoas negras começam a entrar de maneira mais coletiva e ter uma presença mais visível, inclusive, né, dentro dessas salas de pós-graduação, né, seja o momento em que você fale, não pesquise sobre isso, não. Mas eu acho muito, né, que é importante, sim, que a gente esteja nos espaços e pesquisando sobre esses temas, mas, como eu disse antes, agindo ali de uma forma diferente da que eles sempre agiram. E aí, realmente, né, dando voltando o nosso olhar muito mais para quem está fora daquele espaço do que para quem está dentro, assim. E aí, tentando falar bem brevemente também sobre isso que a Leona colocou, eu acho que no ano passado, né, pelo Instituto, a gente lançou um dossiê que eu escrevi que se chama Qual é a Cor do Invisível? A situação de direitos humanos da população LGBT negra no Brasil. Eu escrevi esse dossiê depois de uma série de viagens que eu fiz e que eu pude encontrar, fazer grupos focais, encontrar com diversos ativistas em alguns estados diferentes, e ficava nítido ali o quanto existe, né, toda uma invisibilização de quais são as demandas das pessoas LGBT negras, assim, de quais são as suas vivências, do que elas estão falando, e a invisibilização mesmo, né, é um processo que invisibiliza essas pessoas, porque não é possível não ver, né, é muito irracional dizer que somos invisíveis, porque não tem como não ver a nossa presença, mas se força, né, a que não sejamos vistos e vistas. Então, eu acho muito, e até a Darla falando sobre a Audre Lorde, né, eu estava aqui com um livro da Grada Quilomba do lado, que tem esse poema da Audre, né, que é lindo, assim, que ela fala. E quando nós falamos, temos medo que nossas palavras nunca serão ouvidas nem bem-vindas. Mas quando estamos em silêncio, nós ainda temos medo. Então é melhor falar, tendo em mente que não éramos supostas sobreviver. E você falou, né, você estava falando em algum momento de como ela fala do silêncio, né? E eu lembro que quando eu li esse poema eu fiquei, porque eu sou uma pessoa que, né, que em muitos momentos eu tenho medo de falar. Eu acho que pessoas negras no geral são muito marcadas por isso, assim, né? Um medo de falar, até que chega um momento que a gente vê, não, eu vou falar. E é isso, eu vou falar sobre ser bicha preta dentro do direito, vou falar sobre isso, né? E
Acho que é isso, assim, eu me perdi um pouco agora, mas também o horário está meio avançado e eu acho que, né, acho que contemplei um pouco o que A Audrey faz isso, gente. A gente se perde. Eu perco. E aqui fiquei sorteado. Imagina, a gente acha ótimo conversar sobre isso com você. Já passou um pouquinho do nosso final, 10 minutinhos, mas o professor Isaac já falou bastante sobre a atuação dele. A Darla faz parte do coletivo Sapato Preto, né? Aí se eu tenho ainda uma pergunta aqui para a gente finalizar. E aí, se vocês, ao responderem, se a Darla quiser também dar um apanhado sobre o coletivo, de repente, porque eu acho que isso tem um pouco de a ver também a pergunta da Samara. Vou lançar a pergunta, aí se puderem responder assim, claro que a gente pode ficar horas conversando sobre isso, mas como a gente já passou só um pouquinho do tempo, então se puder responder assim um pouquinho, enfim, fiquem à vontade, mas com isso na cabeça. Infelizmente a gente não pode se estender muito. Eu gostaria até, mas infelizmente nesse momento não dá. Mas lá vai a pergunta. Samara perguntou assim. Samara Siqueira, para quem não a conhece. Para os íntimos é a Samara. Tem uma pergunta. Como é possível utilizar o direito de forma estratégica para lidar com o imbricamento de opressões? Lanço a pergunta aqui, quem quiser começar a responder, fica à vontade. Só fazendo outro direito. Não, rapidamente respondida. Só fazendo tudo de novo, que hoje está dentro das nossas possibilidades, então. Hoje tá. Fazer fissuras, né? Mas realmente, assim, transformar a sociedade, né? Combater efetivamente o racismo através do direito é muito limitado. A gente consegue. Eu acho sempre que assim, a fissura que der para fazer, a gente tem que fazer, porque fissura significa vida salva. Então, é isso. Acho que a Tula falou uma vez um negócio que marcou muito. Ela falou: algumas pessoas não foi dada a possibilidade de escolher qual é o campo de batalha. Assim. Tem esse campo de batalha, então a gente vai utilizar. Mas acreditar que através dele a gente vai acabar com o racismo no mundo, é isso, só fazendo o direito, né? É verdade, acredito que muito é isso. E as fissuras, elas são desde pequenininhas até as magnas, assim, desde que a gente consegue fazer uma movimentação dentro de um grupo, com um grupo de mães da periferia, e que a gente consegue destacar que essas mães lutam pela morte dos seus filhos e que, a partir disso, a gente consegue fazer um movimento de mulheres, de mães contra o genocídio do jovem negro. Sabe? Isso é uma fissura, porque a gente vai mexer com toda a estrutura que move o direito, que a gente começa com a estrutura estatal da polícia, que infelizmente é o braço que é utilizado para apertar esse gatilho, né? E aí a gente começa com a incidência massiva de jovens negros morrendo, de laudos médicos de pessoas negras, que a maioria é por morte policial, né? E aí, como isso chega, inclusive, na esfera de judicializar isso, né? E aí a gente vai para órgãos internacionais, inclusive a Anistia Internacional tem uma campanha massiva e enorme, que é a campanha Jovem Negro Vivo, que é justamente uma campanha que denuncia o quanto o Brasil ele mata e extermina a juventude negra, né? Então, ou seja, é algo que rompe, né, com toda a lógica desse extermínio contra os nossos jovens, é algo que mexe, né, que realmente fissura, né, e que mexe principalmente com o direito, né, porque a gente consegue entender e compreender o quanto desde o policial militar que está lá na ponta, que mata esse jovem, até o grande encarceramento em massa, que coloca esses jovens negros também dentro das cadeias, né, dentro dos presídios, o quanto há uma estratégia de morte realmente social, psicológica da nossa população, né? E isso incide diretamente sobre o direito, porque a gente consegue colocar novos pensadores e pensadoras dentro desse direito que, infelizmente, ele ainda é um direito que realmente é só a gente tombando ele para fazer de novo, para que a gente consiga transformá-lo em uma ferramenta efetiva transformadora da dignidade humana, né? Infelizmente, hoje o direito ele não consegue alcançar
essa utilidade, né? Infelizmente, ainda não é essa ferramenta essencial, mas que, através disso, a gente consegue fazer através desses paralelos, né? A gente consegue, é muito uma tática isso é muito uma tática ancestral e africana de que, enquanto você está em guerra, você consegue matar o seu inimigo servindo um jantar para ele, né? Então, enquanto o direito ele se arma através dessa lógica ocidental em que ele nos mata, genocida, nos prende, não nos dá direito, não consegue fazer com que a gente entre nele, né? A gente consegue fazer um movimento paralelo e que, inclusive, no Brasil, principalmente, e até em outros países, como a gente já falou aqui, de intelectuais negras que citam isso, esse é um movimento que as mulheres negras nesse país elas fazem, né? Inclusive memorizando, aproveitando que a gente está em julho agora, 25 de julho é o Dia Internacional da Mulher Negra, Americana, Latina e Caribenha. Então, esse movimento de fazer essa ruptura e fazer essa mudança, ela é liderada principalmente por mulheres negras nesse país, né? A gente não tem como falar de mudança, qualquer mudança social e estrutural, e quando a gente fala de raça, gênero, sexualidade, tudo, são as mulheres negras que lideram isso, né? A UT traz muito isso, né? De por que a gente fala dessa pós-colonialidade, desse feminismo racializado, principalmente. Então, ferramentas para mudar esse direito realmente são ferramentas paralelas. E se a gente for só utilizar a ferramenta do próprio direito, a gente acaba dando os tiros no pé, porque a gente sempre vai ficar preso em algum lugar, ele vai te prender, que você não vai conseguir se movimentar. Então, se você não conseguir ser estratégico, de fato, em ferramentas paralelas, a gente não consegue avançar mesmo. Certo. Obrigada pelas respostas, gente. Apesar da tristeza, né, da resposta inicial da Darla, mas realmente é isso mesmo. Enfim, a Beth, que, para quem não conhece, é a Elizabeth Viana aqui, ela tinha questionado sobre algumas outras referências de mulheres lésbicas. Se vocês tiverem mais algumas, eu vou pedir só para colocar no chat, porque já são 10:06. Ou então mandar pelo WhatsApp para a gente, sem problema nenhum, que ao final, como a professora disse, a gente vai mandar para todo mundo por e-mail. Aí, se vocês tiverem mais alguma referência, fiquem à vontade para falar com a gente pelo WhatsApp também, que depois a gente manda por e-mail para o pessoal. Enfim, gente, são 10:06, a gente vai encerrar por aqui. Eu queria agradecer muito as aulas de hoje do professor Isaac, da Darla. Eu não sei, eu falo por mim, mas eu acho que eu falo por todos, foi maravilhoso. Agradeço muito. Fizeram uma pergunta aqui. Não, Francis Mari, não tem grupo no Zap, porque a gente faz um grupo entre a gente mesmo, entre o pessoal da organização, para ficar mais fácil, mas não tem. O Evelyn, me permite? Oi, Silvana. diga. E com relação à primeira aula, já definiu como é que vai ser reposta aquela primeira